Olá, vamos estudar os éteres. O que são éteres? São compostos orgânicos que o elemento oxigênio está entre duas ramificações. Então, tem dois grupos de carbonos ligados ao oxigênio. Nesse caso, os dois lados podem ser iguais ou diferentes. Eles podem ser obtidos pela condensação de moléculas de álcool ou fenóis e a eliminação de água. Então, se eu juntar dois álcools, ele vai tirar o hidrogênio do OH mais o outro OH, transforma na água. O O que ficou liga com a outra cadeia, com a outra ramificação, e a gente tem o éter. Os éteres mais simples, como o metóximetano e o metoxetano, são gasosos. Então, os menores são gasosos e os demais são líquidos. O etoxetano ele já é líquido, ele já tem 4 carbonos, né? Aqui são 2 carbonos e esses são 3 carbonos. A maioria desses compostos eles são aplicados como solvente orgânico, né? E aplicados também em reações orgânicas. O etoxetano, ele é o melhor solvente para extrair a cocaína das folhas da coca. Então, a sua comercialização é controlada. Esse éter não pode ser vendido sem ter ali uma empresa, algo que justifique a compra dele. Ele também é utilizado como solvente em loló, lança-perfume, essas coisas. Ele também é considerado o éter comum, né? Ele é o principal éter, o éter etoxetano, sendo conhecido também como éter comum, éter dietílico ou simplesmente éter etílico. Eu estou falando de dietílico. Ele tem etil, uma ramificação com 2 carbonos, e etil, 2 vezes. Então, dietílico. Esse é o éter que a gente utiliza, né, o mais comum, utilizado como solvente orgânico. Ele é largamente utilizado em indústrias, né? Antigamente, ele era utilizado como analgésico e anestésico em pequena cirurgia. Então, a pessoa era dopada com esse éter, que ele é líquido, e acabava dormindo por um tempo e seria ali feito pequena cirurgia, que demorava pouco, né? Mas ele passou a ser substituído por anestésicos mais seguros. Por quê? Ele é inflamável, ele causa incêndio, ele também faz mal aos pacientes, causando irritação no trato respiratório, então causava problema respiratório. Outras aplicações dos éteres são nas resinas do tipo epóxi, usada em reparos caseiros, em pranchas de surf e em artesanato, em tintas e em pisos industriais. Então, ele é largamente utilizado, mesmo que a gente nunca ouviu falar, né? A nomenclatura desses compostos pode ser realizada de 2 formas. A nomenclatura oficial, que a gente fala a nomenclatura da IUPAC, e a nomenclatura usual, que é como se fosse um apelido, é aquela regional. A nomenclatura oficial, né, que ela é ditada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, você vai circular o grupo menor mais o oxigênio, e o grupo maior você vai dar nome como se ele fosse um hidrocarboneto normal. Aqui tem um exemplo. Esse tem 1 carbono e essa ramificação tem 2. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar 1 carbono junto com o oxigênio. Então, vai ficar o prefixo dele, o prefixo do grupo menor, 1 carbono é met. Então, vai ficar met.
mais ox, que representa o oxigênio. Então, vai ficar metóxi. E o que sobrar vai ser uma cadeia principal. O grupo maior vai ser um hidrocarboneto de cadeia normal. Então, 2 carbonos, et, ligação simples, an, hidrocarboneto termina com O. Então, vai ser metóx, etano. Essa é a nomenclatura oficial. E a nomenclatura usual do éter deve-se colocar o nome das ramificações em ordem alfabética e terminação éter. Ou você começa com a palavra éter, mas o nome das ramificações em ordem alfabética e lá no finalzinho você acrescenta ico. Então vai ficar. Nessa primeira forma aqui, você coloca ordem alfabética. Então, a gente esquece esse O. Aqui vai ser metil e esse lado vai ser etil. 2 carbonos etil. Então, vai ficar etil, metil e termina com a palavra éter. Ou éter, começando com éter, etil, metil, da mesma forma, etil, metil, mais ico. Então, fica metílico. Éter etil metílico. Então, a nomenclatura usual, ela tem 2 formas de dar nome. Ela vai ter um nome começado com éter ou terminando com éter. Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Aqui eu tenho o menor, é um carbono mais o oxigênio, um carbono métil. Prefixo met mais ox, metox. E 4 carbonos na cadeia principal. 4, but. Então, vai ficar metox, but, ligação simples, ano. Então, metox, butano, essa é a nomenclatura oficial. Agora, novamente, as 2 formas de nomenclatura usual. Butil, ordem alfabética 1, 2, 3, 4 é but. Butil, metil, éter. Então, butil, metil, éter. Ou, começando com a palavra éter, éter, butil, metil, é do mesmo jeito, só porque no final, ico. Éter, butil, metílico. Ordem alfabética, butil, metílico. Esse exemplo, 3 carbonos, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, menor. 3 é prop. Prop mais o oxigênio, propox. 5 carbonos, pentano. Propox, pentano. Então, sempre eu vou juntar a menor cadeia mais o oxigênio. Coloco prefixo apenas, não coloco o tipo de ligação, só o prefixo. Ó. 1, 2, 3, prop mais ox, propox. Pentano. Agora, se eu considerar ramificação, vai ser prop. Na ramificação termina com il, propil. E aqui, pen, 5 carbonos, vai ser pentil. Então, ordem alfabética. Pente vem antes do prop. A gente coloca esses prefixos na ordem alfabética. Então, eu vou colocar pentilpropil. Pentilpropil, terminação éter. Pentilpropil éter. Ou, começando com a palavra éter, éter, pentilpropílico. Aí acrescenta pentilpropil, ico no final. Então, se eu começar com a palavra éter, termina com a palavra ico. Éter, terminação ico. Se eu não quiser utilizar o éter no início, eu coloco no final. Então, basta colocar as ramificações. Pentilpropil, éter, em ordem alfabética. Esse aqui, a gente tem, de um lado, parece ser ramificado. Mas se está ligado no carbono do meio secundário aqui, 1, 2, 3, eu tenho CH3, CH, CH3. Isso é um iso. E de cá também eu tenho CH3, CH, CH3. Mas, além do CH3, eu tenho um CH2.
Quando eu tenho CH3, CH, CH3, eu tenho o ISO. Desse lado, o ISO sozinho, só tem 3 carbonos. Desse lado, além dos 3 carbonos, eu tenho mais um carbono. Então, isopropil e isobutil, porque no total eu somei 4 carbonos. Nesse caso aqui, se eu colocar o nome oficial, eu vou usar isopropox, tiro o il e coloca ox, fica isopropox, iso, como se fosse cadeia principal, isobutano. Agora, na nomenclatura usual, eu vou usar tudo como se fosse ramificação. Isopropil, isobutil. Todos começam com o iso. Qual que vai ficar primeiro na ordem alfabética? Esquece o iso, a gente vai usar isso aqui na ordem alfabética. Esse é propil, esse é butil. Então, but, B vem antes do prop. Aqui está na ordem contrária porque são 3 carbono, 4. Mas a ordem alfabética é but e depois prop. Então, você vai usar isobutil, isopropil, terminação éter. Então, isobutil, isopropil, terminação éter. Ou, começando com a palavra éter, isobutil, isopropílico, isopropílico. Então, acrescentou o ico depois do isopropil. Ok? Então, essa é a nomenclatura oficial, usual. Vamos fazer as atividades para a gente exercitar, né? O aprendizado. Aqui eu tenho o oxigênio entre 2 ramificações. Ele pediu o nome oficial e o nome usual. Então, a gente vai fazer todos os 2 que a gente acabou de aprender. Um carbono, met. Esse lado é menor, então vou colocar met, mais o oxigênio, ox. Então, metox. Agora, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 é but. Mas esse butano aqui, ele está parecendo uma ramificação, né? No caso, quando o carbono em que está ligado o éter, se você classificar ele está ligado a quantos outros carbonos diretamente? 1, 2, 3 carbonos, liga diretamente a esse carbono central, onde o éter se liga. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Então, vem de terciário, terce, butano. Poderia ser terciobutano ou só T-butano, tanto faz, tá? Pronto, essa é a nomenclatura oficial. Daí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Mas pediu também a nomenclatura usual. Como que vai ficar a nomenclatura usual? Olha, então essa é uma ramificação, um carbono, metil. Ramificação termina com il. E esse tem 4 carbonos, ele é butil. Mas qual butil? Não é terciário? Então, é o tercibutil. Esse é o T, posso abreviar, T-butil. Então, ficou simples. Eu posso colocar os 2 em ordem alfabética e terminar com a palavra éter, ou eu posso começar com a palavra éter, colocar os 2 em ordem alfabética e acrescentar ico no final. Para facilitar, vamos fazer um de uma forma, outro de outra aqui, ao longo da resolução das atividades. Então, vou começar com as ramificações. Então, but vem a ordem alfabética antes do met. Então, T-butil. O T vem primeiro? O T não considera. A gente só considera esta tabelinha aqui de prefixo. O que a gente vai colocar em ordem alfabética? Os di, tri,
terce, iso, sec, nada de prefixo que vem antes do prefixo oficial a gente não utiliza. Então, t-butil, próxima ramificação, metil. São sempre duas, né? Uma antes do oxigênio e outra depois. Então, fica fácil. Só duas ramificações em ordem alfabética. Terminação, éter. Então, esse é o nome usual. Este aqui. Esse tá igual dos dois lados. Esse é o benzeno, esse é o benzeno. Tá bom. Então, vai ficar benzox, benzeno? Não. A gente considera um lado que vai ligar com o ox como se fosse a ramificação. Dos outros que a gente estudou, met, et, prop, o nome da ramificação é o mesmo da cadeia principal, o prefixo é o mesmo. Mas para o benzeno, o prefixo muda. Lembrando, a cadeia principal benzeno, né? Ela pode ser chamada de ramificação. Se ela for ramificação, o nome dela passa a ser fenil, o que é diferente do benzil. Não é benzeno, benzil não. O benzeno é fenil. O benzil tem, além do benzeno, um CH2. Então, esse aqui, se eu considerar um como ramificação e o outro como cadeia principal, um deles vai ser fenil. Então, tiro o il. Fen mais ox, fenox. Fenox. Se esse aqui é a ramificação, essa é a cadeia principal. Cadeia principal, ele tem o nome de cadeia principal, benzeno. Então, de um lado ele é fenil, de outro ele é benzeno. De um lado ele é ramificação, de outro ele é cadeia principal. Então, esse é o nome oficial. Eu vou colocar a palavra IUPAC para você lembrar que é oficial. Professora, mas eu não estou entendendo. O que é oficial? Essa nomenclatura, vale para o mundo inteiro. União Internacional Química Pura e Aplicada. Então, existe, né, uma comunidade científica da química que dita as regras de nomenclatura para facilitar, né, a comunicação entre os cientistas do mundo inteiro. Então, em qualquer lugar do mundo, esse vai ser o fenoxibenzeno. Vai ser a mesma forma de escrever. Só que nos Estados Unidos, em inglês lá, a terminação aqui, ao invés de O, é E. Mas as regras são as mesmas. Esse prefixo, tudo aqui vai ser tudo igual. Então, agora, essa é a nomenclatura oficial. Vamos utilizar a nomenclatura usual. Usual, vou considerar todos os dois lados como ramificação. Então, fenil, fenil, éter. Agora, eu comecei com a palavra éter, como eu disse para vocês, para facilitar. Uma eu vou terminar com éter, o outro eu vou começar. Dá na mesma. Fenil, fenil, 2-fenil, difenil. Difenil, se eu comecei com éter, eu acrescento ico no final. Então, fica difenílico. Esse é o nome usual. E como ficaria diferente? Olha, eu poderia colocar difenil éter no final. Igual aqui no final. O benzeno tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é a cadeia principal. Essa é a menor parte. 2 carbonos, et. Mais o oxigênio é et mais ox. Etox. Esse como cadeia principal, benzeno. Esse é o nome oficial. É o nome da IUPAC, né? E o nome usual? Considero etil. Esse agora não é benzeno, ele é ramificação, ele vai chamar fenil.
Então, etil, fenil, ordem alfabética, é F, né? Então, vai ser isso mesmo. Etil, fenil, como aqui eu comecei com éter, esse aqui eu vou terminar. Poderia colocar as duas formas, né? Então, etilfeniléter, esse é o nome usual. Bem simples, né, pessoal? Aqui, 1, 2, 3 carbonos. De cá, 1, 2, 3, 4. Então, o nome oficial vou começar com o menor. 1, 2, 3, prop mais ox, prop, mais ox, propoxi. Tracinho, 1, 2, 3, 4, but, ligação simples, butano, como se fosse um hidrocarboneto. É oficial e o PAC, que é a mesma coisa, ok? Agora, o nome usual. Esse eu terminei com éter, esse eu vou começar com a palavra éter. Éter, esse aqui é um R. Agora, de um lado, eu tenho 3 carbonos. Propil. Deste lado, eu tenho 4. 4 é butil. Olha, B, P, ordem alfabética, butil, propil. Então, é só colocar as ramificações. Butil, propil. Como eu comecei com a palavra éter, eu acrescento ico no final. Aí fica butil propílico. Esse é o nome usual. Letra E. De um lado, 2, et. Do outro, 3, prop. Mas como eu começo com o menor lado, et mais ox é toxi. 1, 2, 3, pro, ligação simples, cadeia principal. Propano e o PAC oficial. Agora, etox propano. De um lado, eu tenho etil, de outro eu tenho 3 carbonos, propil. Agora, ordem alfabética, eu posso comecei com a palavra éter, então agora eu vou terminar com a palavra éter para facilitar. Etilpropil, a ordem alfabética já está listada, etilpropil. Simples, éter. É mais fácil, né? Só terminar com éter. Então, usual. Ficou próximo aqui. Mas aqui, um carbono mais oxigênio. Um é met, mais oxigênio, ox. Desse lado eu tenho 4. 4 é o quê? But. Ligação simples, an. Mas, essa é uma cadeia normal. Butano é uma cadeia retinha. E esse é um butano fazendo uma curva. O que é a diferença? A gente já viu aqui o tércio butil. O butil normal, pode colocar N-butil nesse aqui. N-butano. E tem o isobutil, que começa com CH3, CH, CH3. E temos também o sec-butil, porque o oxigênio aqui estava no terciário, aqui está num carbono secundário, né? Então, por isso, ele é sec-butano, ok? Então, agora, desse lado eu tenho metil. Deste lado eu tenho sec-butil, sec-butil. Lembrando, porque a ligação do oxigênio está no carbono secundário. Terminei com a palavra éter. Este, como combinado, começa com a palavra éter. Ordem alfabética, o S entra? Não, entra o butil, met. Ó, só aqui que a gente coloca, é butil, metil. Então, vamos
SEC, a gente não abandona o SEC, a gente só organiza a ordem alfabética sem utilizar ele, né? Sem considerar ele. SEC, butil, metil, e acrescenta ico no final, metílico. Ok? Então, esse é o nome oficial da IUPAC. Esse é o nome usual. Ok? Vamos fazer mais esses dois aqui. Éter. Deste lado, com 2 carbonos, et, o lado menor mais o oxigênio, é toxi. 1, 2, 3, 4, butano. Esse é o nome oficial. Agora, considerando esse 1 carbono, etil, não, 2 carbonos, etil. 4 carbonos, butil. Comecei com éter, eu vou terminar com éter. O B vem antes do E, então. Butil, etil, terminação éter. Esse é o nome usual. E esse? 2 carbonos também, et, mais ox, é toxi. Lado menor mais ox. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, é tox, 5 carbonos, pentano. Ligação simples. Esse é o nome oficial. Agora, ordem alfabética. Etil, pentil. Quem vem primeiro? Etil. Pentil. Esse é um pentil. Terminação éter, eu errei aqui, mas tem problema não. Tá certo, né? Usual. A gente pode até fazer os dois só para recompensar. Se eu começar com a palavra éter, eu vou colocar etil, ordem alfabética, etil, depois pentil, ico no final. Então, esse também é a nomenclatura usual. E esse 2? Esse aqui tá só um lado, o que que tá acontecendo? Olha, um lado multiplicado por 2. De cá tem 1, 2, 3, 4, 5 carbono, né? Então, quer dizer que são 6 carbonos. Vou comprimir aqui, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado. Esse 2 quer dizer que tem 6 do outro. Então, é XX. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho X de um lado, X de outro. Pode ser exoxi, X de 6 óxidos de oxigênio, hexano. Esse é o nome IUPAC oficial. Agora, se eu considerar os dois lados ramificação, de exil, ex mais il, exil, éter, ou éter diexílico. Esse é o nome usual. Essa questão aqui, escreva a fórmula estrutural para cada éter abaixo. Se é éter, tem um oxigênio entre duas ramificações. Então, esse é o princípio. Agora, basta ler os prefixos. Et são quantos carbonos? 2.
Hex são quantos carbonos? 6. Então, de um lado 2, de outro 6. Simples assim. Então, eu vou colocar já as ligações. Lembrando que um traço mais 3, 4 ligações para esse carbono. 2 traços mais 2, 4 ligações para esse carbono. Hex, então, sempre 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Eu quero fazer na forma de traços, eu posso? Pode, né? 1, 2, eu tenho 2 carbonos. Mas como que eu vou ligar o oxigênio? Aí vou colocar um tracinho menor e o oxigênio vai ficar aqui. Essa pontinha não é essa que não é carbono. Então, eu tenho 1, 2 carbonos. Desse lado vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o tracinho não conta, conta a partir dessa ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa ponta que está próxima ao oxigênio não conta. Éter fenil, lembrando de novo que o fenil é o benzeno. Aqui ele está para cima, mas aqui a gente tem ele deitado, vamos fazer ele deitado. Fenil, né? Se falou éter, tem o oxigênio no meio. Do outro lado, paratoluílico, vem de tolueno. Tolueno é metilbenzeno, então tem um benzeno, novamente, e tem o metil ligado a ele, na posição para, lembrando lá, ó, 1,2 posição orto, 1 e no 3 posição meta, 1 e 4 posição para. Olha, se está no para, uma ligação está no 1, a outra está no 4. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, o metil está no 4. Então, metilbenzeno, tolueno, metilbenzeno, tolueno. Mas como eu considerei ramificação, toluílico. Só para vocês entenderem melhor, esse lado é menor, então se esse lado é menor, eu vou colocar ele como ramificação, não é fenil, então vai ficar fen mais oxi, só para você ver o nome oficial. Toluil é tolueno, a posição para tolueno. Esse é o nome oficial. Já está na forma de traços, então a gente não precisa fazer, porque essa forma já é de traços. Éter dimetílico, esse é bem fácil, né? O oxigênio, de um lado é metil, do outro lado é metil. Butox, tudo é éter, ox no meio, de um lado é but, 4 carbonos, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Completar as 4 ligações, 1, 2 mais 2, 1, 2 mais 2. Do outro é pente. 1, 2, 3, 4. Pente são 5 carbonos, né? Posso fazer forma de traço? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Até aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? But. Ligação curta, oxigênio, ligação curta. Agora conta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? Bem bonitinho. Tô fazendo rápido aqui, não tá bonito não. Éter fenil epitílico. Fenil, mais uma vez, é o fenil. É o benzeno na ramificação. Então, fenil. Éter é o oxigênio no meio. Sempre o oxigênio vai estar no meio, ok? Epitílico. O que é epit? 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Lembrando que os dois aqui no meio, porque tem duas ligações, aqui no final tem uma mais 3, 4. Posso fazer na forma de traço? Pode. Pronto. Essa ligação vai ficar curtinha. É conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? É bom treinar isso, porque sempre cai nas provas extra escola, né, gente? Botox. Ox vem de éter, então tem o oxigênio no meio. But são quantos carbonos? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Naftaleno são aqueles dois benzenos na forma condensada, né? Então, faço zigue-zague, zigue-zague. Quando é posição alfa, se vier ligado em qualquer uma das verticais, ou para cima ou para baixo, vai ser alfa. Se vier em qualquer uma das laterais, vai ser posição beta. Nesse caso, ele pediu beta-naftaleno, então vai ser na lateral. Então, vou começar fazendo a ligação na lateral. E assim nós temos o beta-naftaleno. Pode fazer também? Pode na forma de traço 1, 2, 3, 4, mais a ligação curta, ó, e tudo de novo, né? Fazendo assim todo bem rápido pra gente terminar, ok? Metox-octano. Met é um carbono, ox é o oxigênio. Octano, 1, 2, 3, oct 8 aqui, lembrando, né? 4, 5, 6, 7. Sempre os do meio, quando a ligação simples, vai ser CH2. O último faz uma ligação, então por isso CH3. Só para recordar. Um carbono, já vem o oxigênio, vai ficar feinho esse aqui. 2. Aqui começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que tenham entendido.